Quando você tem um time diverso, também a inovação ela floresce de uma maneira diferente, até para atender essas dores que às vezes a gente não tá de olho. Então a diversidade, além de impactar ali a comunidade, né, que acaba gerando oportunidades para pessoas que não teriam, né, estruturalmente essa oportunidade, mas também para o negócio é extremamente relevante, porque você tem pessoas com vivências e experiências muito diferentes que podem contribuir de diversas maneiras ali para o negócio. Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Além do Software, o videocast que conecta o cotidiano das empresas de tecnologia, conectando a nossa realidade com a sua realidade. Eu sou o Jonathan Santos, CEO do grupo TecnoSpeed, e hoje nós vamos falar sobre um tema que está no centro das decisões das empresas que querem crescer com sustentabilidade e responsabilidade, que é o ESG. A sigla para ambiental, social e governança, tá? Você vai entender por que o ESG não é só uma moda passageira, mas uma estratégia essencial para fortalecer o seu negócio, ganhar confiança do mercado, atrair talentos e abrir portas de investimentos. É isso mesmo, tem muito dinheiro na mesa aí. Hoje eu estou aqui para conversar com duas especialistas e esclarecer tudo isso com a Gabriela Ottoboni e também com a Nadjeska Rodrigues, que são consultoras ESG, e vão trazer para a gente uma visão prática de como as software houses podem navegar nesses horizontes aí. Então, fica com a gente. Se você ainda não é inscrito, já pega aí o dedo, se inscreve aí no nosso canal, aperta o sininho aí para não perder nenhum dos nossos conteúdos do Além do Software. Bom, pessoal, para começar esse episódio, eu vou conversar aqui com a Nadjeska e vou conversar com a Gabi também, mas o nome do nosso podcast, videocast, é Além do Software. E a gente tem um quebra-gelo para justificar esse nome. Qual que é o objetivo do Além do Software? É contar o que acontece nos bastidores de uma empresa de tecnologia. Então, eu gostaria de convidar vocês a compartilhar com a gente uma situação, uma história inusitada que já aconteceu na vida de vocês, para a gente dar risada, né? Quebrar um pouquinho esse gelo. E são situações que a gente sabe que acontece também no dia a dia, não dá para a gente separar, né? O dia a dia pessoal também do dia a dia de trabalho. Então, fiquem à vontade. Vou começar com quem? Com a Nadjeska. Vamos lá, foi eleita. Fui eleita, Ladion. Obrigada, prazer estar aqui. E acho que eu vou começar com o meu quebra-gelo de sempre, que é meu nome mesmo. Eu até brinco que no trabalho, hoje em dia, eu falo bastante, dando bastante treinamento, palestra. E eu já vim com um quebra-gelo padrão aí de fábrica. De fábrica? De fábrica, de presente da minha mãe. Meu nome é Nadjeska. Pode me chamar de Nadi, fica à vontade para ficar fácil, né, a comunicação. Sempre falo isso nas reuniões de alinhamento com os clientes. Quando eu vou começar, eu falo isso. Meu nome é Nadjeska, pode me chamar de Nadi. Uhum. E o meu nome ele é russo, né? Significa esperança. Olha. Mas quando minha mãe escolheu esse nome, ela não fazia ideia. Não tem ninguém russo na minha família. Né? Todo mundo bem brasileirinho, assim. Ela estava grávida de mim e ela viu esse nome num filme. Gostou e colocou em mim. E a minha cidade é muito pequena, tem 2.000 habitantes. É uma cidade minúscula aqui no Paraná. Tinha um conhecido da família que a esposa estava grávida também, alguns meses de diferença da minha mãe, gostou do nome e colocou o mesmo nome que o meu. Olha aí. Então eram duas Nadjeskas numa cidade de 2.000 habitantes. Quando a gente cresceu, quis o destino que ela morasse na casa do lado, vizinha. Então eram as duas vizinhas que chamavam Nadjeska. Aí via alguém na minha porta, ali alguns meus amigos me chamavam, ela saía na porta ou alguém chamava ela, eu saía na porta também. E quando eu vim para Maringá para fazer faculdade, primeiro dia de aula, fazia engenharia civil, o professor foi fazendo uma chamada, era um professor russo também, na aula de cálculo. Deus, quantas coincidências, hein? Muitas. Uma aula de cálculo, e ele pronunciou meu nome certinho, né? Me chamou, um colega assim que eu não conhecia ainda, só vi ele virando o pescoço, me olhando estranho. Depois ele veio conversar comigo que a ex-namorada dele também se chamava Nadjeska. E o detalhe, eu fazia engenharia civil na época. Os professores começaram a fazer chamada, assim, e olhavam assim, mas você não faz arquitetura? Essa ex
Fazia arquitetura no mesmo ano, então a gente tinha disciplinas com os mesmos professores e era sempre assim, eles chamavam Nadiesco, mas você faz engenharia civil, você não fazia arquitetura? Então existem outras Nadiescas por aí, podem acreditar. E eu nunca vi esse filme, mas quando a gente entrou, né, para o ecossistema Great People, aqui parceiro do GPTW, eu falei esse quebra-gelo na primeira reunião ali de onboarding com o CEO, com o Rui. Ele ficou tão curioso que um dia ele me mandou uma mensagem de madrugada e falou assim, achei o filme. Eu fiquei curioso agora, não sabia que esse filme. Então esse é meu quebra-gelo, meu nome. Ah, que legal. Sempre uso ele. Olha só, realmente é um desafio, né? Eu era a criança mais inteligente, sabia escrever a palavra mais difícil que todo mundo da sala. Você meu acredita nome. que Com certeza. Foi isso, a hora que você estava falando, foi isso que eu fiquei imaginando, né? Porque quando a gente tá aprendendo a escrever, uma das primeiras coisas é aprender a escrever o nome. O meu não é muito fácil também, que é Jonathan, mas escreve Jonathan. Então eu também tive um complicador aí. Mas eu fiquei pensando, Nadiesca, acho que é um pouquinho mais complicado que o meu. Dificinho. Eu, quando vou digitar o e-mail, eu tenho que parar e pensar, assim, pra digitar certinho, Nadiesca. Sorte que tem o autocomplete, né? Aí, mas eu gosto pra exercitar minha mente, sabe? Eu falei, ó, tá vendo? Só vantagem nesse nome. DH. Boa. E você, Gabriela, já compartilhou uma história com a gente em outro momento, mas eu também não dispenso ouvir outra, viu? Tá, eu pensei em uma, não tem a ver com maternidade, que foi a pauta da primeira. Eu sou nascida no interior do Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. E uma vez nós estávamos num passeio ali, em família, assim, e no Passo do Lontra, que é uma reserva bem conhecida. Passo do Lontra, E a gente estava numa ponte e a gente ouviu um barulho, assim, meu Deus. E aí, tava só eu e minha família e a gente achou que era onça, né? É o ambiente dela, propício para ela estar ali. E eu fiquei paralisada, minha perna não mexia, assim. Todo mundo se mexeu e eu fiquei, assim, em choque. Porque falei, é isso, morri. Porque em qualquer lugar ela vai, né? Ela sobe em árvore, ela vai pra água, ela vai pro seco. Em qualquer lugar ela chega. Então eu paralisei, eu fiquei, é isso. E eu lembro do meu pai falando comigo, filha, calma, não é uma onça, é um bugio. Bugio? Tipo, bugio é uma espécie de macaco. E o meu pai é turismólogo, então ele tinha uma certa noção de barulhos, né? Mas assim, se fosse, não era uma onça, porque eu estou aqui, mas se fosse, seria uma boa história pra contar. Eu teria sido provavelmente devorada por uma onça. Ou eu estaria, sei lá, infartando, mas porque o ambiente não me permitia fugir. Mas esse é um quebra-gelo meu. Meu Deus do céu, olha aí, é bom ficar atento. Gente, esses Pantanal não é aí, para amadores. Meu Deus do céu. Por fim, era só um bugio, não era uma onça. Esse é o meu quebra-gelo. Eu tenho uma história boa também de bonito, mas não vou contar hoje, né? Eu conto em off depois pra vocês, senão a gente não vai entrar no conteúdo aqui. Bom, gente, direto ao assunto, vamos falar sobre ESG, né? E prazer ter vocês aqui. Eu gostaria que vocês dissessem, assim, em termos básicos, para leigos mesmo, né? O que é o ESG e por que a gente ouve tanto falar de ESG atualmente? Bom, vou começar, então. Quando a gente fala do ESG, ele é um recorte, né, da sustentabilidade muito voltada para as organizações. Essa sigla, ela é traduzida do inglês, significa ambiental, social e governança. E, em resumo, em termos muito básicos, a gente está falando de como uma empresa gerencia os aspectos ambientais, sociais e de governança do seu negócio, tá? Então, esse é um de modo contexto geral é isso, geral, né? É como uma empresa gerencia todos esses temas e também como ela se relaciona e gerencia também assuntos relacionados aos seus clientes, aos seus fornecedores, aos seus colaboradores, né? As questões ambientais, né? Como nós falamos ali da sigla. E é isso. E quando a gente fala, essas três siglas são três siglas pequenas, mas elas são muito abrangentes, né? Se a gente falar entrar numa social, por exemplo, aí a gente vai ter uma série de possibilidades com social e governança também, né? Eu nem tô falando do ambiental ainda, porque aí o ambiental talvez é o que as pessoas mais remetem quando ouvem
ESG. Mas, seguindo nessa linha de raciocínio, por que que ESG está tão em alta? E por que que a gente está ouvindo tanto falar de ESG? Ótimo. Acho que o que faz o ESG ter ficado tão em alta ultimamente é porque a gente sempre falou sobre sustentabilidade, se for, né, o objetivo não é traçar uma linha do tempo aqui, mas desenvolvimento sustentável, sustentabilidade não é um tema novo, né, se fala há muito tempo sobre isso. O ESG, ele tá tão em ascensão porque teve um olhar diferente para a sustentabilidade, que foi esse olhar do investidor, esse olhar do mercado, das instituições financeiras. Então, quando a gente fala desses aspectos, né, questões ambientais, que quando a gente fala de sustentabilidade, normalmente o pessoal já lembra primeiro de coisas relacionadas ao meio ambiente mesmo. Exatamente. Mas, quando a gente fala de sustentabilidade, também olha para questões sociais e questões econômicas. Sempre foi assim. Então, porque entende-se que essas questões se impactam ali. Mas quando a gente vem mais recentemente, o que os investidores perceberam? Que aquelas organizações, aquelas empresas que se preocupavam com questões de meio ambiente, que se preocupavam com questões de ética, de compliance, integridade, proteção de dados, né, privacidade de dados, olhava ali para práticas trabalhistas, relação com fornecedores, minha relação ali com o cliente, manter um cliente satisfeito, aquelas empresas elas iam fazer eles perder menos dinheiro, basicamente. Porque elas iam, né, o risco de ter ali algum crime ou um acidente ambiental ia reduzir, porque ela se preocupa com aquilo. O risco dela ter ali questões relacionadas com assédio moral, com corrupção, ia reduzir também. Então, o que o investidor quer? Colocar o seu dinheiro ali em instituições financeiras também de maneira segura. Então, eu quero garantir que esse meu dinheiro vai ter retorno. Quando a gente olha para grandes empresas, é isso. O grande investidor, ele quer colocar ali o seu dinheiro, investir o seu dinheiro em investimentos que vão dar um retorno para ele. Ninguém quer investir numa empresa que vai ter um escândalo ambiental ou um escândalo de corrupção. Então, a gente vem com um olhar muito de práticas responsáveis de investimento. Entendi. E isso acabou tendo, né, um boom muito grande no período da pandemia. Se a gente for parar para lembrar, assim, como que todo mundo, né, todas as pessoas exigiam uma resposta, né, das empresas também se posicionarem. O que vocês estão fazendo, né, para enfrentar ali Covid, para prevenir? Então, a gente viveu num momento de crise. Então, esse momento de crise que a gente viveu recentemente também ajudaram o ESG a ficar mais em alta, porque não só os investidores, como clientes, talentos, né, colaboradores, esperam cada vez mais que as empresas se posicionem em relação àqueles temas que são importantes para elas. A empresa não só lucra, ela impacta na minha vida. Eu vou lá, fico 8 horas por dia ali, trabalho. Então, quero que tenha práticas legais, quero me identificar com os valores. Então, a ESG fala um pouco sobre isso também. Então, basicamente é isso. Ajuda, deixa eu tentar resumir, vocês me corrigem se eu estiver errado, tá? Vamos lá. Nessa ótica, você está falando do investidor, ajuda o investidor a ter um pouco mais de segurança onde ele está investindo. Isso. Exatamente. Está muito atrelado a uma empresa ter seu resultado financeiro não é mais a única fonte de decisão, certo? Assim como a gente, como consumidor, a gente não só compra o produto mais barato hoje. Na maioria das vezes, a gente acaba vindo com uma decisão mais tomada de consciência. Onde eu quero aplicar o meu dinheiro, né, como consumidor. E nessa ótica é onde a gente tem analisado a rota do dinheiro, né? Então, eu quero investir em empresas que sejam resilientes. ESG passa muito por isso, assim. São empresas que são resilientes. E acho que um ponto para se destacar é que as grandes empresas hoje, elas são mais exigidas, né, do mercado. Mas as pequenas, micro, pequenas e médias, elas passam a ser parte também disso. Passam a ser exigidas pelas grandes. Exatamente. E cada vez mais isso tem acontecido. Inclusive, empresas perdem hoje contratos porque elas não têm a mínima noção ou ações relacionadas a esses assuntos, sabe? Eu dou o resultado financeiro, mas eu dou o resultado não dou resultado financeiro a qualquer custo. Eu gero valor compartilhado, seja por meio da empregabilidade, seja por meio das relações justas com os meus fornecedores, né, o desenvolvimento econômico da região que eu estou inserido, né? Então, é bem abrangente
nesse aspecto, assim. É interessante isso que vocês estão colocando, porque eu me lembro aqui de algumas ocasiões recentes que a gente tem enfrentado na TecnoSpeed, né? Esses dias a gente respondeu, eu não lembro o nome do formulário, enfim, chegou a uma empresa multinacional. A gente atende algumas, mas algumas são mais exigentes que outras. E o que a gente está percebendo é de fato que elas estão sendo mais exigentes a cada dia. E chegou um questionário assim, com umas 400 questões. Questões relacionadas ao produto, questões relacionadas à governança, principalmente. Sim. Muitas questões relacionadas à governança, desde seguro contra algumas coisas que a gente nem prestava muita atenção. Né? Então, de fato, eu vou dizer assim, esse escalonamento ele está fazendo chegar em médias empresas, né? E acaba afetando, porque se a gente não tivesse uma resposta para esses questionários, a gente provavelmente ficaria sem o contrato. Sim. A gente acabou fechando o contrato com essa empresa. Essa multinacional deu bastante trabalho para a gente mostrar que a gente tinha tudo. E aí, vou entrar acho que depois a gente desdobra mais sobre como mostrar, né, essas questões, que eu acho que é um outro aspecto. E em contrapartida, a gente também participou de algumas negociações em que você vê que o outro lado talvez não tenha ainda essa exigência ou não tenha essa preocupação com a sustentabilidade no sentido de resiliência, né? Ou de parar em pé o negócio. Continuar existindo. Continuidade, E a negociação muito no sentido do meramente o preço. E aí, assim, esfolando o fornecedor até um nível de que aquilo pode não se tornar sustentável. Sim. E não ter essa consciência de que, olha, peraí, você tá agredindo tanto, dali a pouco o teu fornecedor quebra e você é prejudicado enquanto cliente. Então, vocês acham que isso tem a ver? Acho ou não, né? Pelo que eu estou entendendo, isso tem a ver realmente com essa consciência do mercado. Sim, e até acho que você trouxe um aspecto do ESG que é bem interessante, né? Que é essa questão de risco, né? E como algumas vezes a organização ela está gerando risco para a longevidade da própria organização. Então você trouxe esse exemplo, né, de explorar tanto o fornecedor que ele pode chegar a quebrar e você vai se prejudicar porque, enfim, às vezes aquele vai ser um fornecedor crítico que ele compromete toda a sua operação. E a gente extrapola isso para alguns outros temas, por exemplo, eu exploro ali alguma área ambientalmente, com algum recurso ambiental para poder gerar ali o meu valor. Então, seja o meu produto ou o meu serviço. E, às vezes eu exploro tanto, sem me preocupar com a preservação daquela área, que no futuro eu não vou conseguir. Não vai ter mais área. E é isso que a gente fala, do papel das organizações, se a gente for olhar o nosso cenário no mundo hoje. O nosso padrão de produção e consumo levou a gente nesse cenário. Hoje a gente ainda tem algumas pessoas que não acreditam, né, em mudanças climáticas e tudo mais, mas a gente já consegue sentir na pele, né? Então a gente teve casos recentes como o enchente do Rio Grande do Sul, a gente tem os períodos de seca que favorecem as queimadas, como aconteceu no Pantanal e na Amazônia. Isso tudo é a gente mesmo que provocou de alguma maneira durante anos, claro, porque a gente não se preocupava tanto, porque parecia que era tão longe que vai haver impactos nas gerações futuras. Agora a geração futura chegou bem na nossa vez e a gente sofre esses impactos. Então, cuidar do planeta, dos recursos ambientais, das pessoas, é estratégico para as organizações, porque é garantindo que a sua organização ela vai continuar tendo os recursos que ela precisa. A longo prazo. Você ninguém cria ali uma organização, uma empresa para fechar daqui 5 anos. A ideia é que ela vai crescendo, vire outras coisas, né? Gere valor de outras maneiras para ter uma história de 20, 30, deixa para os filhos, para outras pessoas, sabe? Cresce e expande. Mas se não tiver, né? O mundo já vai ser completamente diferente daqui 50 anos, mas a gente sempre vai precisar dos recursos de alguma maneira. Então, cuidar deles é muito estratégico. Eu estou pensando a longo prazo. Então, acho que o ESG, ele tem muito esse olhar também do risco. Você está de olho em tudo que pode colocar o seu negócio em risco? O que é isso? E como que você também contribui para colocar o seu negócio em risco?
Então, você cuidar desses aspectos. Então, o ESG fala muito desse lugar também, de você não ser negligente com o seu próprio negócio. E eu queria só fazer um adendo. Então, além de resiliência, eu acho que uma outra palavra-chave para quem está se conectando com o tema é interdependência, né? Então, quando a gente fala de aspecto ambiental e traz para um recorte de empresas de software, parece muito distante, né? Mas, hoje, né, esses temas que a gente tem, esses cenários de crises climáticas, né? Como que ela chega, um exemplo bem prático hoje para o empresário, para empresário. Muitas vezes impactando não só a saúde financeira da empresa, mas a questão do quadro de colaboradores. Né? Então, tem colaboradores ali no Rio Grande do Sul, a gente trouxe até um dado que aproximadamente 600 mil negócios de micro, pequena e média empresas foram atingidos diretamente, né? Então, é um problema ambiental que tem um efeito social, porque aí social a gente não está falando da comunidade vulnerável, a gente está falando das pessoas que se relacionam com o negócio. Então, colaboradores, todo mundo tem. Então, os efeitos que esses eventos que a gente tem vivenciado, ele tem na vida das pessoas. Pandemia. Então, saúde mental é um tema que hoje, para quem é gestor de pessoas, é presente diariamente. Então, assim, interdependência é importante da gente considerar quando a gente fala de ESG. Tanto econômica, da gestão do negócio em si, né? Das pessoas e do ambiente também. Tudo legal. Tá interligado. Legal esse gancho que você fez, Gabi, sobre como é que isso se aplica a uma empresa de tecnologia. A gente tem um caso bem interessante que a gente não tinha a noção do impacto que a nossa solução estava gerando no mercado, né? A gente tem uma solução de assinatura de contratos de maneira digital. Então, é uma forma de digitalizar, né, os negócios. E chamada PlugSign, já vou deixar aí o spoiler, tá? Quem quiser. Mas assim, a gente bateu, a gente transaciona hoje mais de 8 milhões de documentos dentro de contratos sendo assinados dentro dessa plataforma. E aí, a gente estava fazendo um cálculo sobre o quão relevante essa tecnologia tem no sentido ambiental, porque a gente está falando de uma digitalização de contrato. Teoricamente, a gente está resolvendo o quê? Ou, teoricamente não, na prática, o que a gente está resolvendo? A gente está resolvendo o cara que não quer mais ter custa com cartório, com correio, ficar mandando contrato, papel, mais rápido. Arquivo, isso, é mais rápido. Então, a primeira dor que está ali é essa. Mas ele tem um impacto ambiental. 8 milhões de contratos, por uma conta que a gente acha aí na internet, né, equivale a mais ou menos 800 árvores por mês em folhas de papel. Então, assim, a gente evita, com essa solução, a gente evita que sejam cortadas 800 árvores por mês. Aí você pensa no nível de uma empresa, né? Se a gente fosse investir para plantar 800 árvores por mês. Exatamente. Se ela crescer a ponto de poder ser usada para produzir papel, anos. Então, olha o impacto que a gente não correlaciona, mas as empresas de tecnologia acabam tendo, sim, um papel fundamental nessa conexão, em grande parte sem perceber até. Sim. Né? Eu tô falando aqui da parte ambiental, que talvez é uma das... talvez é um dos pontos mais difíceis da gente conseguir fazer essa conexão. Sim. Porque na parte social, eu também vejo muita conexão. Né? A possibilidade, por exemplo, de um trabalho home office, que as empresas de tecnologia hoje adotaram, né, em grande parte. Né? O que vocês veem, né, dessa prática? A prática de formação de mão de obra, que também tem uma escassez, né, nesse mercado de tecnologia. Então, queria aprofundar um pouco mais nessas temáticas, mas olhando para empresas tech. Ótimo. Acho que é até legal isso que você trouxe, né, como um aspecto social também, a questão do home office, trabalho remoto, porque
possibilita que pessoas de diversas regiões, né, possam atuar em uma empresa que antes era bem focada ali na localidade e que também tem um impacto ambiental, porque são pessoas que param de se locomover. Quando a gente trabalha bastante com isso, né, com inventário de gases, de efeito estufa e tudo mais, uma das questões, né, que normalmente entram, né, nas emissões é o transporte do colaborador casa-trabalho. Isso entra na conta. Então, só o fato de esse, né, colaborador não se locomover do trabalho para casa, ida e volta, já é várias, né, toneladas ali de emissões de CO2 que deixam de ser emitidas também. Então, além de ser um impacto social, também é um impacto ambiental. E acho que até a gente estava comentando antes, né, Gabi, de vir aqui sobre essa questão de talentos, né, que o setor de TI ele enfrenta, é uma dificuldade mesmo, e como isso se relaciona, por exemplo, com a questão de diversidade, né. A gente estava, obviamente que a gente se preparou também para estar aqui, então a gente também estava pesquisando várias coisas e que, assim, no Brasil, menos de 3% das mulheres pretas, elas estão em faculdades ou cursos relacionados com tecnologia. E que uma das saídas, né, para o setor de TI seria investir em diversidade para poder suprir esse gap mesmo de talentos, né, porque a gente vê uma área, né, que além de... Hoje em dia eu vi bem mais, né, mulheres também, né, na tecnologia, nas engenharias, né, em TI, mas que é uma maneira também da área, né, suprir esse déficit, porque a gente sabe que o setor de TI não concorre só de clientes hoje em dia, né, concorre entre talentos, né, que realmente é uma área que carece, né, de mão de obra qualificada. Então, uma das saídas eu achei bem interessante, né, porque à primeira vista é mais de só treinar mais pessoas, mas talvez treinar também as pessoas que às vezes estão buscando novas oportunidades, que às vezes não têm. Então, acho que essa é uma maneira também de trazer esse impacto voltado para a área. E eu acho que algo bem interessante e que a gente também vê a área de TI atuando forte no combate à corrupção. Então, em soluções de TI, soluções tech para combater a corrupção, isso a gente já vê em diversas soluções de prefeituras, por exemplo, com um cruzamento de dados, né, sistemas que substituem ali validações humanas, né, por validações mais automáticas, e que também consigam combater a corrupção de alguma maneira, que é um dos temas centrais ali quando a gente está falando de governança, né. Isso a gente está falando de soluções positivas. A gente já vê bastante, até lembrando, né, da Gabi que veio ali do Pantanal, utilizando muitas soluções de TI para georreferenciamento, né, para mapeamento ali de áreas desmatadas. No próprio agronegócio também, né? Como a tecnologia, as soluções tecnológicas hoje, elas influenciam em diversos outros setores para reduzir o impacto ambiental. Exato. Então, para ser mais eficiente, por exemplo, o uso de fertilizantes, tudo muito mais direcionado, que impacta não só na redução do impacto ambiental, mas no custo, né, da operação. Então, e a gente costuma chamar esse, né, até setor de TI como um setor ali de transição, para que todos os outros setores sejam sustentáveis, eles precisam lançar mão de inovação, e que aí o setor de TI é muito bom nisso, né, tecnologia é muito bom em inovar. Então, não tem como a gente ser mais sustentável sem passar por esse lugar de inovação. Então, todos os outros setores, aviação, indústria, agronegócio, eles têm que passar por para ser mais sustentável, tem que inovar. Até a educação, né? Educação, exatamente. Como hoje a tecnologia, como a gente avança na educação sem gamificação, por exemplo, não tem como a gente não trabalhar, passar por esse business. Vocês estão falando assim, eu tô aqui viajando, refletindo muito, porque é um ambiente que, assim, tá em alta, o ambiente, assim, é uma terminologia que tem alta, mas quando você para estressar o assunto, tem muito espaço para inovação. Sim. E vou lembrar de 2 cases aqui que eu entrevistei. A gente tem um hub de negócios reconhecido pelo governo do estado do Paraná, chamado a Casa do Desenvolvedor. A gente dá vitrine para algumas startups que estão começando, então a gente apresenta eles para a nossa rede sem custo nenhum. O nosso objetivo é realmente fomentar startups, empresas tech, que queiram divulgar o seu produto. E eu entrevistei 2 empresas, a gente divulgou eles na Casa do Desenvolvedor, não me lembro o nome agora, tá? Mas uma delas
As duas trabalham essa questão social. Uhum. E uma delas trabalha com serviços de call center, telefonia, né, e tal, para fazer tanto treinamento de clientes quanto SDR, prospecção. Uhum. Mas eles só contratam, associam mulheres, mães. Uhum. Uhum. Sim. E eu falei, cara, mas de onde vocês tiraram isso, né? Que ideia Por que quê, foi né? essa? Por quê? Aham. Eu falei assim, bom, tem dois aspectos aí. Primeiro, as mães, elas precisam de flexibilidade no trabalho. Uhum. Uhum. Então, o nosso modelo de trabalho, ele privilegia que ela tenha flexibilidade. Ela pode fazer o trabalho de SDR, de ligações ali, em horários em que ela amamentou, colocou a criança para dormir, Uhum. fez isso, fez aquilo. Então, é uma característica, um momento da vida das mães que é difícil dela conseguir se colocar no mercado de trabalho. Porque Sim. ele vai ter um modus operandi ali que muitas vezes não vai trazer essa flexibilidade. Uhum. Então, eu achei muito da hora. E o que é legal, né? O efeito colateral disso. Eu falo, olha, e essas mulheres, elas atendem muito melhor do que, nesse momento, do que outros perfis. Uhum. Por quê? Porque ela dá o valor naquilo Tem que ela mais tá um recebendo. jogo ali, né, também. Tem uma responsabilidade, né? E porque mulheres, né? Falou, a mulher, ela, por si só, ela já tem um trato melhor com o consumidor e tal. Cara, que sensacional. Achei muito legal. Essa é uma startup. Uhum. Eu não lembro o nome agora, acho que é Escuto o nome da startup. Depois a gente pode até colocar o link aí da Casa Desenvolvedor, quem quiser. Legal. Eles terceirizam vários trabalhos, é bem Uhum. legal. E teve uma outra startup que acho que é TOT Diversidade. Eles são focados em como é que é? Em imigrantes, em dar mercado de trabalho para conectar o mercado de trabalho desses imigrantes com empresas de tecnologia. Então eles pegam, capacitam esses imigrantes para que eles ingressem no mercado de trabalho e fazem essa conexão. Uhum. Eu achei sensacional também, porque quem está olhando para os imigrantes Pois é. com essa ótica? E principalmente quando a gente pega um recorte de refugiados, né? Tem muitos refugiados muito capacitados, Uhum. com capacitação Então, muito sim. superior do que o do brasileiro. Então, Que eles simplesmente perderam tudo, né? E chegam como ninguém, né? No outro país. Então, muitas vezes é uma mão de obra, é uma pessoa que vai valorizar muito mais a oportunidade, vai ter mais maturidade, né? trabalha essa E inclusão, né? capacitação. Isso é muito rico. Né? É rico, é desafiador também, né? A gente fala que não é muito inspirador, mas tem o desafio também para a empresa. Lógico, Só que com certeza. é isso, assim, quando a gente olha para ESG, não só para ESG, mas o mercado hoje, a gente está falando que hoje qualquer negócio para ser competitivo precisa ser relevante. Uhum. Se ele só der resultado financeiro para os acionistas, a perenidade desse negócio ela não se garante mais. Não é, o mercado tá assim, né? Não é porque temos falado mais de ESG, porque os investidores têm cobrado mais isso. É uma questão de movimento de mercado. Se a gente olha para consumidor, para mão de obra, fornecedores, né? Acesso a capital. Então, hoje, muitos bancos, muitos editais, eles exigem práticas ESG para as empresas para poder conceder recurso. Então, assim, tudo isso passa por um lugar de competitividade mesmo, assim, porque está totalmente ligado ao aspecto financeiro, né, dos negócios. Assim. Eu achei interessante porque ele acaba trazendo oportunidades que a gente não parece tão óbvio. Mas se você parar para analisar os problemas da sociedade, tem vários aspectos, né, que a gente precisa de soluções. Sim. E isso a tecnologia, a área, né? Isso, a área tech pode ela apoiar consegue, muito. Tipo, é dela. Exatamente. Que é de ter o olhar para novos negócios, para novos mercados. Tava até estudando antes de vir, né? E, a gente tem mercado de carbono. Tem noção, assim? O mercado de carbono é uma realidade. Não se falava disso com tanta frequência 10 anos atrás. Então, assim, acho que a área tech tem muito para ensinar para o mercado no sentido de se lançar, de estar atento e oferecer produtos, oferecer soluções que resolvam os problemas atuais. Mas para isso a gente precisa estar atento.
Exato. E só mais um ponto, aí também amarra a diversidade, porque é difícil para alta liderança estar atento a tudo o tempo todo, né? Então, quando a gente tem a diversidade na organização e quando a gente fala que a diversidade está atrelada também a melhores resultados, é isso. A gente tem públicos diversos e que vão poder pensar em melhores soluções e atingir públicos que antes não tinham pensado. Verdade. Mães, por exemplo, como é o Verdade. caso. Então, provavelmente mulheres estavam envolvidas nessa startup. Porque elas sabem o que é isso. Muito empática ali, né? É Consegue. difícil, como que, né? Uma pessoa que não é mãe, não é pai, tipo, parou pra pensar, vamos atingir este público, sabe? É muito mais difícil. Você só vai ter soluções diversas se você tiver um time diverso. Porque é isso, né? A gente acaba criando soluções pra gente mesmo, né? Então, eu enfrento essa dor, eu enfrento esse problema. Às vezes a gente até tem ideias, né, passando perrengue. Então, quando você tem um time diverso, também a inovação, ela floresce de uma maneira diferente. Até para atender essas dores que às vezes a gente não tá de olho. E às vezes até a gente percebe a dor. Só que às vezes não ataca ela realmente, sabe? Da maneira como deveria, justamente por essa falta de diversidade. Então, a diversidade, além de impactar ali a comunidade, né? Que acaba gerando oportunidades para pessoas que não teriam, né, estruturalmente essa oportunidade, mas também para o negócio é extremamente relevante, porque você tem pessoas com vivências e experiências muito diferentes e que podem contribuir de diversas maneiras ali para o negócio. Acho que isso é bem legal e bem relevante. Nossa, tem muita coisa. E olha que eu já tive alguns papos de ESG, mas sempre tem alguma coisa nova. E assim, fazendo mais um destaque, quando a gente fala de diversidade e inclusão, acho que é meio inconsciente, a gente assimila gênero e LGBTQIA+. Mas a gente tá falando de regiões diferentes, né? Então a gente falou aqui, né, de o home office permite contratação de pessoas olha o Brasil, tanto de lugares diversos que a gente tem aqui, que tem mercados muito específicos. A gente tá falando de regiões, a gente tá falando de geração. Então, a riqueza de você ter também, né? Hoje, estudos mostram isso, assim, de 5 gerações numa mesma equipe. Tem conflito? Tem. Mas, putz, a resiliência que essa equipe ganha pra avançar, sabe? Então, a gente tá falando de um leque muito grande, assim. E tem muitas particularidades, assim, né? A gente adquiriu uma empresa recentemente no Rio Grande do Sul. E, assim, eles têm as particularidades deles, né? E eles se orgulham do bairrismo, né? Que existe lá. Então, é muito legal ver isso. E aí, você vai, por exemplo, para Belo Horizonte, para Minas Gerais, e você vê um outro tipo de comportamento. Sim. Assim, realmente o olhar das pessoas para o negócio, ele é diferente. O olhar não só para o negócio, o olhar para a vida é diferente, o olhar para as relações é diferente, e isso acaba impactando, sim, os negócios, né? Não dá pra gente dissociar uma coisa com a outra. Beleza, tô ouvindo ESG lá, tô convencido de que isso é importante para mim. Por onde eu começo? Vamos tentar fazer um guia prático aqui, né? Quais são os passos para eu poder, que eu preciso dar? Porque eu vou pesquisar, tem um monte de coisa. Né? Tem um monte. Acho que sim, eu diria que pesquisar primeiro, e buscar conhecimento é super importante, mas você já está aqui junto com a gente aprendendo, né, sobre ESG. Então eu diria para você mapear mesmo o que você tem aí de práticas que você já enxerga, né, como aquilo que eu faço para ser um bom negócio em que os investidores podem investir. Pode trazer um olhar bem para essa parte de governança, que a gente pode olhar para a ética, tudo que você faz para ser transparente, né, para agir ali com integridade, com ética, vai entrar ali. Não só com clientes, com funcionários, fornecedores. Públicos, então, todo mundo que se relaciona com o negócio. Todo mundo que você se relaciona. Então, o seu fornecedor também, né, porque todo mundo tem um fornecedor. Né? Ninguém ali, né, começa do nada. Desculpa, eu vou entrar no termo prático, né? Porque assim, eu acho que vocês têm um olhar e conseguem julgar mais. Então, hoje é muito comum a gente fazer pesquisa de satisfação com nossos clientes. E por que eu faço pesquisa de satisfação? Para saber se ele está satisfeito com o meu produto, né? A lógica por trás disso se ele está satisfeito, logo ele não vai cancelar um contrato comigo e eu vou manter ele na minha carteira por mais tempo. Sim. Ou eu preciso saber o que eu preciso melhorar.
no meu atendimento, no meu produto e tal. A lógica é essa, então, uma matemática financeira. Sim. Que ataca o aspecto da perenidade do negócio, né? Claro. Isso pode ser categorizado ou tagueado ali como uma prática ESG? Ó, a gente, sim, né, já respondendo, e no pilar mais abrangente que eu acho que é o social. O social, o pilar social, ele fala sobre a organização, ela manter relações mutuamente vantajosas com as suas partes interessadas. É bom para você, é bom para mim. Então, o cliente é uma das partes interessadas ali mais importantes, né? A gente costuma falar partes interessadas, a gente fala mais stakeholders, então aí é a mesma coisa aqui no nosso contexto. Então, o cliente, ele basicamente é a parte interessada muitas vezes mais importante, né? Que vai comprar ali sua solução. Então, manter ele satisfeito, e aí quando a gente fala de satisfeito, né, e a pesquisa de satisfação ajuda muito a gente, não só para questões de qualidade e preço, mas a gente tem também, né, de segurança, né, então no pilar social a gente fala muito sobre segurança do cliente, quando a gente fala de TI a gente fala muito sobre proteção de dados, privacidade de dados, segurança da informação, então ele manter essa segurança ali do cliente é super importante, que pode passar, né, por isso, na minha pesquisa, eu consigo identificar isso, se o cliente, ele sabe tudo que ele precisa saber sobre segurança da informação, por exemplo, né, da minha solução, né, que tipo de dados que eu coleto dele, como que eu uso esses dados. Isso geralmente já está até formalizado no contrato. Exatamente. Então, quando eu falo de relações mutuamente vantajosas, eu vou falar assim, o preço foi justo, a solução atendeu, foi de qualidade, ou ele tem outras dores que eu poderia até atender no meu negócio. Então, a relação com o cliente, ela extrapolou aquilo de só compra e venda, né? Agora, ele mantém uma relação, muitas vezes, né, de longo prazo com a sua solução, e que vai impactar ali a vida dele ou o negócio dele de diversas maneiras. Então, a pesquisa de satisfação ajuda muito e até a gente, né, costuma fazer lá dentro de casa a nossa pesquisa não mandando formulário, né, que normalmente é o que faz. A gente liga para alguns, marca reunião, conversa mesmo, né, justamente para entender isso, experiência, né, do usuário também, para entender qual a experiência que está sendo dele, que é um tema muito bem tech, né, essa parte de experiência e interface ali do usuário. Por exemplo, quando a gente fala de diversidade, a experiência do usuário é super importante. Então, a interface ali com o usuário é responsivo com outras soluções de, às vezes, tradução em sinais, em aplicativos de leitura, poder ouvir. Então, isso também é muito tech, passa ali por satisfação do cliente e passa por diversidade. E tem oportunidade de negócio, veja, né? A gente está falando de desenvolvimento de software, como que esse tema está aplicado à solução. Não é só projeto para os colaboradores, ou projeto para as mães, projeto para os imigrantes. Está na sua solução. A gente está falando da entrega. A entrega central também passa por isso. Eu acho assim, sendo bem direto ao ponto, eu não consigo ter um olhar clínico que vocês têm para bater o olho e falar assim, então, o teu contrato, isso aqui tem essa prática, tem essa prática, tem essa prática, tem essa prática. E, caramba, tem tudo isso aí, eu não sabia, né? Inclusive, eu vou pedir pro pessoal aí do TP, aí, da nossa produção, deixar o contato da Gabi, deixar o contato da Nádia. Eu vou chamar Nádia, que eu não vou lembrar da Nadiesca toda, não. Pode falar Nádia. Porque vocês também fazem um trabalho de apoio, né, dessas empresas. Super. E eu acho que vou ter um olhar muito clínico ali, que de fato eu não consigo ver. E assim, Joe, é por isso que o assunto tem sido falado com muita frequência, é muito, enfim, tem sempre lados, né, quando a gente fala de ESG, mas o próprio Sebrae, ele traz muitas informações, a gente tem o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que também tem muitas informações, no próprio site da Great People ESG tem muito conteúdo aplicado, como a Nádia falou, o primeiro passo é a gente entender. E existem empresas especializadas para assessorar as empresas que já estão passando por um processo de maior exigência, né? Legal. Mas se conectar com o assunto e falando mais de termos de passos, né? Como fazer, né, o ESG, o primeiro passo é entender e o segundo é fazer um diagnóstico. O que eu tenho?
Então, a gente pode até disponibilizar depois para os participantes Ó, um modelo, né, de mapeamento de práticas que boa. vocês vão identificar muitas coisas, Sim. né? Boa. Então, tem essa ânsia de querer fazer, mas eu acho que o primeiro de tudo é identificar aquilo que já tem, né? E contar com apoio técnico, né, Nádia? De fato, ele é complexo porque é muito abrangente. É muito abrangente. Eu acho que também a gente faz isso todo dia, né? Então, por isso, a gente não é da área de TI, por exemplo, mas a gente é do ESG, a gente trabalha com empresas de setores diferentes todo dia, então a gente já bate o olho e já sabe também. Mas acho que para quem quer, às vezes, treinar, olhar, ou saber por onde começar, acho que diria para ser curioso. E eu realmente pesquisaria, né? Essas grandes empresas que são ali do meu setor, e muito certamente elas vão ter um relatório de sustentabilidade, elas vão ter ali as práticas dela, aí você vai olhar e falar, poxa, eu também faço isso daqui. Ainda é pequenininho, mas eu faço também. Exato. Então, acho que é isso, né? Essas empresas, elas já fizeram todo esse trabalho de mapear, de pesquisar, de entender também. Então, acho que olhar para o que elas fazem ajuda você a fazer esses paralelos com o que você faz aí no seu negócio também. Boa. Então, acho que é uma boa dica para quem às vezes está começando, quer saber, poxa, vamos ver o que Google faz de ESG, Microsoft, né? TecnoSpeed. A TecnoSpeed. Tamo então aí, você tamo pode atrás. e você pode ter muito esse olhar, assim, e até eu acho que é bem bacana, porque, igual a gente falou lá atrás, né? É difícil às vezes associar para empresas do setor de serviços, e aí olhando para TI também, muito com o ambiental, né? E é legal olhar para esses materiais, porque aí a gente consegue ver o impacto ambiental que é meio escondido mesmo, eu não vejo aquilo, né? Então eu vejo as questões sociais, a gente falou bastante aqui sobre saúde mental, saúde emocional, a gente falou sobre essas questões de ética, né, corrupção, que tem mais a ver com governança ali, mas ambiental, que às vezes é ESG, sustentabilidade, a primeira coisa que a gente lembra, a gente fala, putz, eu não preciso fazer isso porque eu não tenho indústria, não tenho produção, né, eu sou ali serviços. Mas aí quando a gente olha esses materiais é bacana de ver, porque tem um impacto que a gente não sente, né, um impacto de, poxa, para manter uma nuvem funcionando, um data center funcionando, é um impacto ambiental gigantesco. Ainda mais agora com, né, advento da inteligência artificial, que usa muita nuvem, né, muito data center, esse impacto ambiental ele é muito grande, porque se a gente, às vezes, não materializa isso, são lugares gigantes com supercomputadores que esquenta muito, não pode esquentar, tem que manter frio. E como que faz isso? É com energia, é com água. Então, é difícil associar muitas vezes. E é legal quando a gente tem olha para que essas AWS, por exemplo, né, que eles estão fazendo ali nos materiais deles, você consegue ver também. Poxa, não tinha parado para pensar, e isso acaba se conectando com o meu negócio de alguma maneira. Então, eu vi ali um exemplo aplicado. Eu acho que tem muitas coisas aí. Assim, eu tô tentando tornar um pouco prático o olhar do pequeno desenvolvedor de software, da startup ou da pequena empresa de software. E eu acho que os cases, eles inspiram muito, né? Até ideias. Como eu falei, poxa, é difícil uma empresa, por menor que ela seja, que não faça uma pesquisa de satisfação. Sim. No final do atendimento ali, qualquer plataforma faz isso. Então, poxa, eu não sabia que isso poderia ser categorizado como uma prática ESG. Olha aí. Então, caramba, já me deu um estalo. Uma outra coisa agora, entrando nessa questão ambiental, eu dei o exemplo logo no começo da nossa solução lá de assinatura de documentos, né? Olha o impacto ambiental. Mas uma outra coisa que a gente fez também, que eu achei muito interessante, foi conta de luz. Né? Você está falando de, poxa, processamento e não sei o quê. E quando a gente optou por trabalhar em home office, o que foi... qual que foi uma das nossas preocupações? Olha, ele precisa ter, no mínimo, condições de manter um ambiente de trabalho que ele consiga trabalhar, porque senão a produtividade vai cair. O fato é esse, né? Então a gente tem uma remuneração hoje na Tecno lá, mensal, que ajuda para o colaborador poder comprar coisas, poder adaptar o seu ambiente de trabalho. É para isso, essa ajuda de custo. Né?
Mas teve um outro aspecto que eu achei muito interessante, que foi em relação à energia. Porque, beleza, agora ele está trabalhando em casa, ele vai ligar o ar-condicionado. O ar-condicionado vai consumir mais energia, ele vai ligar o computador, tá em casa, vai usar mais energia, né? A gente fez uma parceria com uma empresa de energia limpa, né? De energia solar, para prover para os nossos colaboradores esse tipo de energia. Então, ele não ter essa variação aí de conta de energia. Esse foi o primeiro objetivo, ou seja, financeiramente a conta fecha. Sim. Né? Ótimo. Mas, em outro aspecto, a gente também está ajudando a reduzir a necessidade de produção de outro tipo de energia que a gente sabe que não é tão limpa assim. Então, está colaborando também com essa questão ambiental. Sim. Né? Esses cases, eu acho que eles são muito legais a gente trazer à tona para inspirar também novas práticas ou, como você disse, falando, opa, eu faço isso aí. Exatamente. Exato. É muito legal isso, assim. Sabe uma coisa que eu achei um case, eu achei tão interessante, eu decidi trazer, porque é mais voltado à governança, tá? Porque Ótimo. Acho que é o mais difícil de materializar. Quando a gente fala de governança, a gente tá falando da cultura da empresa. Porque quando a gente tava falando de home office, poxa, era uma empresa 100% trabalho presencial, foi para home office, isso impacta muito na cultura. Sim. Como cuidar das pessoas e tal. Então, cultura é um ponto que a gente olha quando a gente tá falando de ESG também, né? E, enfim, daí esse exemplo é uma empresa pequena e eles não tinham estrutura e também condição financeira de remunerar conselheiros. Fazer um conselho ali da empresa. O que eles fizeram? Um conselho construtivo. Eles convidaram clientes, pessoas estratégicas para que periodicamente eles façam uma consulta, sabe? Então é uma questão que é uma parceria que entra muito forte também quando a gente fala de ESG, de fazer parcerias que sejam boas para ambas as partes. Olha, igual vocês fizeram. Pois é, sabe? Comitê de cliente, sabe? Então, assim, são medidas que a gente só vai associando à medida que a gente vê num relatório de sustentabilidade, à medida que a empresa comunica. Por isso também que ESG é importante a gente falar também de estratégias de comunicar o que você faz. Ótimo. Na sua rede social, no seu LinkedIn. Às vezes a empresa ela não tem porte para fazer um relatório de sustentabilidade. Beleza, mas ter essa informação pública leva ela adiante, assim, porque tá todo mundo buscando cases para entender ESG. Sim. Olha o que estamos fazendo aqui, uma prática ESG. Exato, exatamente. Muita gente tem gerado conteúdo a partir do seu know-how que, de certa forma, ajuda outras pessoas a se desenvolverem. Então, isso é uma prática. Né? Eu acho que dialoga muito ali com o social também, porque você tá usando o seu know-how, divulgando a sua marca, fazendo parcerias, chamo ali os meus parceiros estratégicos e promovo informação, né, de qualidade e tal. Então, eu achei tão legal era conselho construtivo. Então é isso, assim, eles não tinham condição de pagar conselheiros, óbvio, a responsabilidade é outra, mas é um grupo em que eles fazem consultas para além da pesquisa de satisfação com seus clientes. Então, vejam, é uma ação que totalmente impacta na questão de resiliência e perenidade do negócio. Olha. Não é legal? Rapaz, se a gente cavucar, vai sair mais um monte de coisa que o Jean vai ter que colocar no relatório dele lá. Aí tem uma outra prática daí também de vocês, assim, que foi muito legal. Numa reunião que... Pode falar nomes? Eu acho que sim. Ramalho. Rodrigo Ramalho. Não, Ramalho, né? Pode. Ramalho. De casa. O Ramalho tava na reunião e a gente tava falando sobre isso, do data center, né? Que a gente pensa em impacto ambiental negativo da área tech, é isso, o consumo elevado de energia e muitas vezes água para refrigeração dos data centers. E o que o Ramalho trouxe, assim, gente, aqui, ó, no nosso fornecedor, eles têm um painel em que eles mostram a compensação das emissões provenientes do serviço que a gente contrata deles. E aí ele até brincou, ele falou, eu acho que eu vou usar essa justificativa, porque quando eu precisar defender preço, olha, eles já fazem esse trabalho por nós. Então, assim, é legal, sabe, de ver que
à medida que a gente também contrata um fornecedor, ele tem esse benefício que tira da gente esse custo, porque é um custo hoje compensar a emissão. Sim. É caro. Sim. Então, é interessante esse tipo de parceria, assim, com os nossos fornecedores grande também. parte dos nossos clientes e grande parte do pessoal que está assistindo aí, com certeza tem o mesmo cenário. Exatamente. Porque provavelmente são os mesmos fornecedores Exatamente. Essa era até minha outra dica, assim, né? De você também tem fornecedores. Então, acho que uma prática é olhar para esses fornecedores sempre, óbvio, né? Quando for o caso, quando for possível, para além do custo que ele significa para você. Então, fornecedores que também já têm boas soluções, né? Ambientais, por exemplo, sociais, acho que isso é bem interessante. E voltado para a governança também, acho que algo prático que é possível fazer e traz muito crescimento, assim, em parceria, é participar de associações locais, assim. Então, associação comercial, então a gente tem associações comerciais que têm uma atuação muito forte, né, em várias temáticas, mas acho porque ali você tem outros, né, parceiros ali reunidos do mesmo setor que você, que estão também trabalhando em soluções que vão beneficiar a sociedade de alguma maneira. Então, participar de associações comerciais, associações ali de classe representativas, em ESG a gente chama de advocacy, tem uma palavrinha aí para isso. É chique, né? Mas você pode fazer isso desde pequeno, isso traz vantagens para você, porque te aproxima também, né, de outras empresas, de empresas do seu porte, de outros portos, de outros setores, e muitas vezes, né, dependendo ali de cada região, traz muito desenvolvimento para o empresário, né? A gente tem ali associações comerciais com uma atuação muito forte no desenvolvimento do empresário também. Então, acho que isso é uma prática muito boa, que desde pequeno, né, o pequeno pode fazer. Boa, ótimas dicas. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Bem enriquecedor o papo. Espero que tenhamos mais. Sim, eu também. Só chamar que a gente vem, que a gente gosta de falar, né? Não sei se deu pra perceber. Ainda mais nessa área, né? Tem coisa pra caramba pra falar. Caramba, tem mesmo. Mas cada vez que eu converso eu me interesso mais. Ai, que bom. A gente adora falar sobre isso. A gente fala o dia inteiro sobre isso. A gente até ganha pra falar sobre isso. Olha não pode. Só. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Além do Software. Eu espero que vocês tenham gostado. E espero que tenha ficado claro que ESG é muito mais do que uma obrigação. É um investimento estratégico e que traz resultados, sim, reais para sua empresa tech, para sua software house, de todos os portes, tá? Lembre-se que o caminho, ele pode parecer desafiador, mas as oportunidades para quem começa agora são enormes. Então, seja na atração de clientes, de talentos ou até mesmo de investimentos. Então, a gente espera que esse conteúdo tenha agradado a vocês. Aproveita aí para se inscrever na página do Além do Software e ficar por dentro. Sempre que sair um novo episódio, a gente vai publicar e você vai ficar sabendo, tá? Então, muito obrigado e até o próximo episódio.